Então, deixa eu tirar isso aqui, vamos de matéria. Está tudo no Código 22, inclusive. Né? Essa é a vantagem. Quem não está no Código 22 não sabe o que está perdendo. O governador do Rio de Janeiro chamou a ADPF de maldita. Né? Moraes assume a ADPF e cobra manifestações da PGR. Por favor, não ousem dizer que existe algum tipo de vício na roleta lá que sorteia quem vai cuidar de cada caso. É só uma coincidência que tudo vai parar no Moraes. Tá? Tem 11 ministros, mas normalmente essas coisas mais sérias parece que a roleta já sabe. E na hora que ela gira, ela vai direto lá. Eu sei, não é isso não. Tem uma questão técnica por trás. E aqui a gente só está na comunicação. Estou tentando tornar um assunto muito pesado e um pouco mais leve. Né? Bom, nós temos a fala aqui do próprio Cláudio Castro. Né? Estamos excedendo nossas competências, mas continuamos excedendo na nossa missão de servir e proteger o nosso povo, disse o Cláudio Castro. Pessoal, eu confesso para vocês, eu nunca fui muito fã do Cláudio Castro. Aliás, o Cláudio Castro era apenas o vice, né, do ex-juiz e ex-governador lá do Rio de Janeiro, lá, o Wilson Witzel, né, cuja direita ajudou a colocar no poder. Mas, depois da saída do Witzel, ele foi lá e mostrou, né, o seu valor e as pessoas renovaram o seu mandato. Então, créditos para o Cláudio Castro. Mas se eu disser para vocês que eu nunca vi nem mais gordo, nem mais magro, mas eu posso validar as palavras dele. Já em termos de segurança pública no Rio de Janeiro, eu participei muito ativamente de várias situações, e não é novidade, eu já trouxe aqui para vocês, inclusive durante o processo de intervenção do Rio de Janeiro, o último, que foi comandado pelo general Braga Neto, eu devo ter assistido e participado de pelo menos umas 3 ou 4 reuniões de alto nível de segurança pública com o próprio Braga Neto, onde ele relatava ali as coisas que ocorreram, a forma com que tudo foi realizado e por quê, e o que deu certo e o que não deu certo. Algumas coisas eu não posso sequer falar. Mas vamos lá. O que dá para dizer é que existe um tumor em crescimento absurdo e, ao invés de tratar, e ao invés desse paciente entrar numa dieta e fortalecer o organismo, o Estado brasileiro, o governo federal, resolveu entupir ele de sorvete. Eles não vão comer tudo que é porcaria, a gente não toma nenhum remédio, não faz nenhum exercício, não cuida da ferida, não cuida do tumor. E agora é o seguinte, o que ele pode fazer? Olha, você pode beber, fumar, cheirar, tomar sorvete todo dia, 24 horas por dia. Você imagina o resultado. É isso que estava acontecendo no Rio. A operação de ontem foi uma operação de contenção. É como se você precisasse dar uma série de antibióticos na pessoa para ver se ela pelo menos reage, né? Para curar ali essa infecção, para ver o que dá para fazer depois. Não é solução do problema. Assim como não é solução do problema o que está acontecendo lá no Mar do Caribe, aquela história de ficar bombardeando barco e tudo mais, aquilo tem sim um poder de influência para você parar, é para estancar, é um torniquete aquilo, é para parar o sangramento. Tá? Mas você precisa ter outras ações. Mas funciona de forma aguda por um curto espaço de tempo. E eu já vou desse jeito com vocês aqui. Agora, é impressionante o quanto é a responsabilidade do governo federal nessas questões. Eu vou deixar rolar agora para vocês, novamente aqui, a fala completa do governador Cláudio Castro, e já está trazendo consequências para ele. Já vou dar logo a break news de 20 minutos atrás, aqui, que está em toda a internet, que é a seguinte: já marcaram para terça-feira no TSE, e não tem nada a ver com essa história, TSE, o julgamento de uma ação que pode cassar o mandato do governador Cláudio Castro. Ele foi enfrentar o crime, meu amigo, vai pagar caro. Já estou dizendo isso para vocês aqui. Mas vamos ouvir o governador aqui. Somar com o Rio de Janeiro nesse momento. Vamos lá. Quem quiser somar com o Rio de Janeiro nesse momento no combate à criminalidade é bem-vindo. Os outros que querem fazer confusão, que querem fazer politicagem, o nosso único recado é suma. Ou soma ou suma. Que nós não precisamos nesse momento, não é o que o cidadão fluminense, não é o que o cidadão carioca quer. Ontem ficou claro o apoio da população, porque a população quer uma solução para o dia a dia. A população quer, na vida como ela é, a vida que acontece nas nossas ruas, nas nossas casas, na caminhada para o trabalho, na ida das nossas crianças para a escola, na ida e volta para o trabalho. É essa segurança pública que os nossos cidadãos querem.
E eu falo aqui hoje pelos 16 milhões e meio do Rio de Janeiro, mas falo com certeza aqui pelos mais de 200 milhões de brasileiros, não só os cariocas e fluminenses. Por isso, não entraremos nessa armadilha de ficar querendo polarizar ou politizar uma das maiores ações que já houveram. Primeiro, eu já quero começar concordando com o próprio governador, e eu sou dessa área. Eu vou repetir isso algumas vezes, porque talvez nem todo mundo saiba que eu sempre trabalhei com isso a vida toda. Mas deixa eu explicar um detalhe. Para quem acha, pode aparecer alguém aqui no chat e dizer assim, Moisés, eu não sou carioca, nem fluminense. O que eu tenho a ver com isso? Isso que aconteceu no Rio de Janeiro está em todos os estados brasileiros. Eu não conheço nenhum que não possua uma porção do crime organizado no controle de parte das suas áreas, das suas regiões estaduais. Com maior ou menor grau, é como dizer para você, se nada for feito agora em relação ao Rio, lembra daquela historinha que tinha, era um filmete que tinha, Eu Sou Você Amanhã? Pois é. Se não fizer nada, todo mundo, independente do estado que você mora, Eu Sou Você Amanhã. O Rio de Janeiro é o destino dos estados brasileiros se nada for feito. As duas principais facções que atuam em Rio e São Paulo são as mais conhecidas, mas tem umas 30, tá, pessoal? Tem várias subdivisões. Elas estão por todo o Brasil. Então, é importante as pessoas saberem isso. O porquê que você está ouvindo sobre esse tema. Porque isso, provavelmente, se ainda não chegou em você, está ali na esquina. E talvez não tenha chegado em você, que talvez não seja muito ativo, mas tem alguém da tua família, ou nas escolas, ou indo e voltando do trabalho, que já pode estar sendo vítima do que está acontecendo lá no Rio. Isso está espalhado, está contaminado. Mas acho como é que você sabe disso? Eu não só sei, como nós trouxemos para vocês aqui, em algum grau. Deixa eu só aqui, vai me dar um trabalhinho achar aqui. Peraí, pessoal, vou já achar aqui. Provavelmente é o último que eu vou clicar. Pronto, não disse, é o último. Porque nós trouxemos uma análise mesmo, de uma universidade americana, o pessoal que gosta, né, de estatísticas e números e tudo mais. É uma matéria que nós trouxemos aqui, já tem alguns dias, está atualizado agora, tá 30, mas já tem aqui mais de um mês, eu acho, que a gente trouxe. Tá? É uma reportagem, inclusive, da Globo News, baseada no estudo da Cambridge University, né? Que revela que 26% da população brasileira, entre 50 e 60 milhões de pessoas, vivem sob regras impostas por facções criminosas, liderando o ranking da governança criminal na América Latina. O Brasil governa. O Brasil tem o monopólio, tem a primazia da governança criminal. Então, a gente já trouxe isso aqui com estudos. Não dá muita manchete, não é muita lacração, mas isso está perto de você e você não sabe. Agora, eu vou contar uma coisa que está todo mundo equivocado quando analisa esse caso. Desculpa aí o ministro da Justiça. Eu vou deixar o ministro da Justiça falar primeiro, né? Mas eu sei que é uma pessoa deveras afastada, como toda autoridade, muito concentrada ali no poder, muito afastada da realidade do cidadão brasileiro. Vou deixar ele falar aqui e eu vou na análise na sequência. Que exigisse a interferência... E nós não fomos comunicados que seria deflagrada nesse momento. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador do estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Então, se fosse uma operação que exigisse a interferência do governo federal, o presidente da República deveria ser avisado, ou o vice-presidente que estava respondendo pela presidência, ou o ministro da Justiça e Segurança Pública, ou o próprio diretor-geral da Polícia Federal. Ministro, sim. A Polícia Federal foi informada. Detalhe, né? O presidente fez questão de não ser comunicado na aeronave, voltando aí do passeio que ele foi dar, né? E aí jogou ainda o pepino para o Alckmin. E não é verdade essa história que não existe comunicação numa aeronave.
o KC-30, que é um A330, um avião de grande capacidade que o Lula usou para fazer essa viagem, é um avião militar, tá, pessoal? É um avião que pertence à Força Aérea. Ninguém aqui vai me deixar que a Força Aérea passe essa vergonha de que não havia sistema de comunicação. O Brasil só tem 2 dessas aeronaves, são as 2 maiores aeronaves administradas pela Força Aérea. Ninguém vai fazer eu corroborar aqui, deixar que a Força Aérea passe essa vergonha. Deram essa desculpa que o Lula ficou incomunicável, né? Mas vamos lá. Decidiu que não era o caso de Não, ela foi comunicada de alguns detalhes dos planos que estavam sendo engendrados no Rio de Janeiro. Não houve nenhuma comunicação formal. No âmbito local. Uma troca. Isso não deveria ter sido comunicado a Brasília? Veja, isso, para ficar bem claro essa situação. Houve um contato no nível operacional, informando que haveria uma grande operação e se a Polícia Federal teria alguma possibilidade de atuação na sua área, no seu papel. Nós identificamos a partir, aí a nossa equipe, volto a insistir, do Rio de Janeiro, a partir da análise geral do planejamento, não tivemos detalhes mais do planejamento, a partir dessa análise geral entendemos que não era o modo que a Polícia Federal atua, o modo de fazer operações. Então, nós informamos, e aí eu volto a insistir, o colega do Rio de Janeiro informou o seu contato operacional que a Polícia Federal segue o seu trabalho de investigação, de polícia judiciária, fazendo o seu trabalho de inteligência, mas que naquela operação que é do Estado, tinha mais de 100 mandados, salvo engano, para cumprir, do Estado do Rio de Janeiro, nós não teríamos nenhuma atribuição legal para participar e, portanto, não fazia sentido a nossa participação. Isso não foi nem para... Isso o meu superintendente comunicou depois de que foi descartada essa possibilidade de participação por falta de atribuição. A deflagração dessa operação não nos foi comunicada. Vamos lá. Saulo, trabalho com isso a vida toda. Uma operação que envolveu dos 2.500 agentes de segurança pública, policiais civis e militares, com uma comunicação à Polícia Federal. Existe uma superintendência do Rio de Janeiro, como existe em todos os estados, né? Você acha que eles não sabiam o que ia acontecer? Aliás, o resumo dessa fala do diretor, com todo respeito, tá? Falando aqui com... você sabe que esse pessoal é delicado, né? Então, se você ofende as suas consciências, aí dá um problema enorme. Mas a gente precisa falar a verdade. É óbvio que ele sabia o que ia acontecer. Aliás, a fala do diretor da Polícia Federal simplesmente diz o seguinte: olha, nós analisamos o que vocês disseram que iam fazer. Na nossa visão, eu disse, isso aí vai dar merda, você assume o BO desse lado aí. É isso aí na linguagem bem